Queridos irmãos, no dia a dia com Deus de hoje, eu quero falar para vocês do cuidado em dar um testemunho interno ao Senhor. Sim, nós temos que entender que quando nós agimos, quando nós fazemos, quando nós falamos, nós damos testemunho diante dos homens, para os homens. Nossas ações são vistas pelos homens. Nossas palavras ouvidas pelos homens, nossas omissões, nossa postura, conduta, tudo isso é testemunhado para os homens. Entretanto, quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando nós intentamos, as nossas intenções, as nossas motivações, nós estamos com isso testemunhando para Deus, diante de Deus. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. E Ele vê as intenções do nosso coração. Então, Ele vê muito mais do que ações, muito mais do que palavras, muito mais do que atos. Mas as intenções com que aqueles atos foram feitos, falados, ditos. Veja esse versículo interessantíssimo em Salmo 147, verso 10, a respeito de Deus. Deus não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-te o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O texto está dizendo que Deus não julga as pessoas com base em sua aparência física, em sua qualidade física, mas com base no grau de temor ao seu nome. Ou seja, Deus não se importa muito com o exterior, não impressiona Deus. Posses, títulos, dons, talentos, força, beleza, atos, ações, obras, por mais que realizemos, Deus se interessa mais com o coração. Não que as obras não contem, que os atos não contem, as orações, a pregação, a evangelização, as obras de caridade, o trabalho, o esforço, os dons e os talentos. Claro que Ele se importa, mas Ele se importa com as intenções com que essas ações são feitas. Enquanto elas estão sendo feitas, Deus está sondando o nosso coração. Portanto, precisamos guardá-lo. Precisamos aprender, como eu preguei ontem, talvez você assistiu essa pregação, a pastorear o nosso coração, a policiar o nosso coração. Porque às vezes nós estamos sendo aprovados pelos homens. Somos moralistas, temos uma conduta correta, uma conduta ética correta, fazemos bem as nossas obras sociais, congregamos, cultuamos a Deus. Mas e como está o nosso coração enquanto fazemos isso? Será que as intenções são legítimas? São com a finalidade de ver o bem das pessoas? Com que intenções elas são feitas? São para a glória de Deus, para louvor da glória de Deus? Ou às vezes são para a nossa própria glória, para a exaltação do nosso ego, para massagear o nosso ego, para ter os aplausos e os elogios dos homens? Veja que podemos fazer um bocado de coisas boas com intenções ruins. Sim, coisas boas com intenções ruins. E nós não podemos esquecer que tudo que fazemos ou falamos, agimos, Deus é o único capaz de ver o nosso coração, de sondar as profundezas dele, porque Deus é onisciente e Ele tem o poder de julgar as nossas intenções.
Portanto, a partir de hoje, nós temos que parar de querer fazer as coisas só com o fim de sermos vistos pelos homens. Pelo contrário, nós temos que querer ser aprovados por Deus, que é isso que verdadeiramente importa. Tu não se agrada de sacrifícios, Davi falou. Se não te daria. Sacrifício para o Senhor é o quê? Um coração contrito e quebrantado. Interior. Foi assim que os fariseus foram reprovados. Em Mateus capítulo 6, eu posso abrir para você aqui, eles estão lá orando, estão dando esmolas, estão fazendo atos de caridades. Mateus 6, por exemplo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Essa é a questão deles. Orar é uma coisa boa. O que tem de orar? Não tem problema nenhum com orar. Mas a intenção era ruim. Era de serem vistos e ouvidos pelos homens. Olha o jejum. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Olha, o jejum é bíblico, é bom, temos que fazer. Mas a intenção deles não era boa, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Veja só. A intenção era ruim. E das esmolas, a mesma coisa. Ele vai dizer que quando dá esmolas, não toquei trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga. Dar esmola, ajudar pessoas socialmente, é uma coisa boa, mas a intenção era ruim, porque eles fazem para serem glorificados pelos homens. Veja só, que mais importante que a ação é a intenção. Coisas boas podem se tornar ruins, como orações, jejuns, esmolas, culto, trabalho, elogios, palavras, quando elas são feitas com intenções ilegítimas. E Deus julga essas intenções, lê essas intenções. Portanto, a partir de hoje, aprenda a vigiar seu coração, policiar e pastorear ele, para que quando ele fizer algo, você saiba que ele está com boas intenções. O desejo é agradar e louvar a Deus. O desejo é abençoar o próximo. O desejo é Deus receber o louvor e não o homem. Assim você terá tesouro nos céus. Deus te abençoe e tenha um excelente dia.